Olá, estou aqui mais uma vez no nome do próprio Yeshua, no poder do próprio Yeshua, para trazer uma mensagem. E vou pronunciar a palavra paz, né? Eu poderia pronunciar shalom, mas a paz, para você entender melhor a mensagem. Porque Yeshua disse: não vim trazer paz, mas espada. Não vim trazer paz, mas espada é uma frase dita pelo próprio Yeshua para explicar a verdadeira finalidade de seu ministério messiânico. Yeshua disse: não pensem que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. O significado dessa declaração deve ser compreendido à luz do Espírito e não de escrito de letra, porque a letra mata sobre a terra, só pelo Espírito. Yeshua, o próprio Yeshua, usou a expressão não vim trazer paz, mas espada, durante um discurso instrutivo em que ele preparou e comissionou os seus discípulos a saírem pelas cidades, proclamando a mensagem do reino dos céus. Ele lhes ensinou sobre como deviam se comportar e o que deviam fazer na execução da importante missão que receberam naquele momento. Nessa primeira impressão, melhor dizendo, nessa primeira missão, os discípulos deveriam viajar como missionários pela cidade de Israel. Eles teriam que lidar com as mais diversas e antagônicas reações por parte das pessoas. Alguns iriam recebê-los, mas outros iriam rejeitá-los. Isso significa que eles enfrentariam muitas dificuldades. Isso aconteceria por causa do verdadeiro caráter da obra e do ministério do Reino dos Céus e do próprio Messias Yeshua. Então foi exatamente nesse contexto que o próprio Yeshua disse que não veio trazer a paz, mas espada, entre o reino da luz e o reino das trevas. Como ele disse que veio separar o trigo do joio, na sua palavra. Não vim trazer paz à terra. A declaração não vim trazer paz à terra, mas espada, é um dito claro que não existe acordo entre o reino da luz e o reino das trevas. Por toda a escritura, por todos os escritos, encontramos o anúncio sobre a palavra shalom ou a palavra paz. Mas que ela somente encontra shalom e a paz somente dentro do reino do Messias, da justiça. As más interpretações chega até a dizer que o Messias entrou em contradição, que ele nunca veio trazer espada, que em muitos lugares ele fala que veio trazer paz. Não, ele veio trazer espada. A palavra dele veio separar o joio do trigo sobre a terra. Certa vez ele disse, para iluminar os que estavam sentados nas trevas e na sombra da morte, a fim de dirigir os nossos pés pelo caminho da Shalom. Como ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então você só tem paz e Shalom no caminho dele. Fora disso você não tem. Esquece. Certa vez, um anjo também disse, ao anunciar o nascimento do Messias, falando sobre o nascimento do Messias e do próprio Yeshua, como tem a palavra paz, ele diz, glória ao Criador, ao grande eu sou nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. A paz que está na terra está no menino que tinha acabado de nascer. O anjo estava se referindo, ele nasceu aí, só nele vai ter a paz, vai ter a shalom, só nele existe o caminho da esperança. Em muitas interpretações, a pessoa interpreta com a mente humana, e não tem o Ruach HaKodesh, o Espírito, e aí interpreta e engana milhões de almas sobre a terra. Ele disse uma vez para uma mulher, e disse à mulher, certa vez, uma mulher que ele encontrou com um problema grave na terra, ele livrou ela e disse, a tua confiança te salvou, porque a mulher foi até ele, vai-te em Shalom. Nele, a mulher tinha acabado de receber a Shalom, vai com ela. Ele entregou para ela, ele tinha acabado de libertar ela dos seus opressores, seus assassinos sobre a terra. Certa vez, o Messias também disse, tenho-vos dito isso, aqui está claro, para que em mim tenhais a Shalom. No mundo tereis aflições,
mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então está claro que a Shalom e a paz só é nele. Então quando ele fala, não vim trazer paz, mas espada, está corretíssimo. Ele veio separar o joio do trigo, as ovelhas do bode. Aí tem interpretações malignas na terra, querendo trazer uma justificativa demoníaca para enganar, claro, os incautos sobre a terra. Ele, certa vez, conversando, após a ressurreição, chegada, pois, à tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, e cerradas, as portas estavam fechadas, seus discípulos estavam tudo dentro de uma sala, onde os talmidim estavam, os discípulos, com medo, na época até dos Yahudim, né, que estavam perseguindo, queriam matá-los, e ele estava ali. De repente, entra, pelo sobrenatural, o Messias Yeshua. Pôs-se no meio deles e disse, Shalom seja convosco, ou seja, a Shalom está aqui convosco, eu acabei de chegar, eu sou a paz, eu sou a Shalom. Aí as pessoas lhe acham que ele veio trazer paz na terra. Só para os seus discípulos falou, Shalom está aqui convosco, vocês. O Espírito disse uma vez, num determinado estado, numa cidade, ele disse, usando a boca de um escolhido do Messias Yeshua, porque o reino do Pai, o reino do Criador, não é comida nem bebida, mas justiça e Shalom, e alegria no Ruach HaKodesh, ou seja, a Shalom, a alegria, a justiça, a paz, só no reino dele. O reino dele não é comida, não é bebida, mas justiça, Shalom e alegria no Ruach HaKodesh. A paz, a Shalom só tem no reino dele, dentro do reino dele, que é na vertical, uma comunhão direta. Certa vez o Espírito também disse, usando a boca de um filho, porque ele, o Messias Yeshua, é a nossa Shalom, ele é a nossa paz. Ele não veio trazer na terra, mas ele veio mostrar o caminho para você encontrá-la. É nele. Certa vez também, o Espírito falando a um certo povo, ele diz, e que, havendo por ele, feito a Shalom, por ele, feito por ele a Shalom, pelo sangue do seu madeiro, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra, como as que estão nos céus. Por meio dele, a Shalom, do reconciliamento com o seu Criador. Por meio dele, ele, pelo sangue dele, pela estaca dele. Então é ele. Não é porque ele chegou e disse, a minha Shalom vos dou, que você acha que ele trouxe na terra? Ele veio trazer a espada, a palavra do reino dele. E o inimigo está usando os filhos dele para confundir as almas na terra. O profeta Yeshaiá identifica Yeshua como sendo o príncipe da paz. Porque um menino nos nasceu, ele diz, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros. E se chamará o seu nome maravilhoso, conselheiro, Criador forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Do aumento desse principado e da Shalom não haverá fim, ou seja, o reino dele, nele. É um reino eterno. Ele deixou bem claro. O próprio Yeshua declara que são bem-aventurados os pacificadores. As pessoas lêem, acham que ele estava falando sobre paz na terra. Não, refere-se aos filhos da luz do Messias Yeshua, que já tem a Shalom que está nele. Benditos os pacificadores, porque eles serão chamados filhos do Pai, do grande eu sou. Eles têm a Shalom que está em mim. Faz parte do meu corpo, eu sou cabeça. É isso que o Messias quis dizer. O Israel físico esperavam um tipo de Messias que liderasse uma empreitada de libertação de Israel do jugo estrangeiro. Eles queriam um Messias que instituísse aqui e agora um reino terreno de plena paz e prosperidade que levasse Israel à supremacia entre os povos. Isso significa que eles não compreenderam realmente que tipo de Messias, do Messias Yeshua, era e qual o verdadeiro objetivo de sua missão. Eles não compreenderam. Por isso que muitos sofrem até hoje. Isso explica a expressão não vim trazer paz. Ao fazer essa declaração, o próprio Yeshua estava alertando que ele não havia vindo trazer o tipo de paz que Israel terrestre esperava. Em sua primeira vinda, o próprio Yeshua não veio resolver os problemas terrenos deste mundo. Está claro. Mas veio executar
o plano divino para a solução do problema do pecado ou daquilo que separava as almas do seu Criador. Ele veio mostrar, ele é o caminho, ele é a paz, ele é a Shalom, mas ele é a porta. Ele não veio trazer paz à terra, mas veio trazer ao coração do pecador redimido a paz com o seu Criador, o relacionamento com ele. Ele não veio trazer paz à terra, volto a repetir, mas veio trazer ao coração do pecador redimido a paz com o seu Criador. Por isso que ele diz, tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas, encontrará paz para vossas almas em mim. Por isso que ele disse uma vez, deixo-vos a Shalom, a minha Shalom vos dou. Não vou lá dou como o mundo dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Nele você tem a Shalom. Certo apóstolo uma vez escreve, tendo dito, pois, justificados, pela confiança temos a Shalom com o Criador. Como eu fui justificado pelo sangue do Cordeiro, eu tenho a Shalom com meu Pai, por nosso Salvador, o Messias, o próprio Yeshua. Está claro. E ele continua, não vim trazer a espada, mas vim trazer espada. Não vim trazer paz, mas vim trazer espada, corrigindo. Após dizer que não veio trazer paz na terra, Yeshua diz claramente que a consequência de sua vinda é exatamente oposta à ideia da paz terrena. Ele veio trazer espada, palavra do Espírito. Isso não significa que ele veio incitar a violência, não significa que ele veio armar seus seguidores para que estes, por meio da força, possam conseguir novos discípulos. Ele deixou bem claro sobre isso na sua palavra. Ele é o nosso Criador. Por isso que ele deixou claro e ele continua. Quando Yeshua disse que veio trazer a espada, isso significa que a sua pessoa e a sua mensagem causariam intensas divisões, discussões, debates, discórdias, reações contrárias de ódios e perseguições. Ao mesmo tempo em que Yeshua traz a paz ao coração daquele que abraça o reino da luz e do céu, a vida de seu seguidor neste mundo se torna diferente por estar na terra, mas pertencer ao reino dos céus, ao reino do Espírito. É isso que ele quis dizer. A vida de Yeshua a este mundo o divide em dois e coloca uma pessoa contra a outra. Sim, essa divisão é tão profunda que muitas vezes a espada, palavra do reino dos céus, trazida pelo próprio Yeshua, rompe até mesmo os laços pessoais mais íntimos na terra. E Yeshua explica uma profecia do profeta Miqueias e indica que por amor a ele, pessoas seriam perseguidas e desprezadas pelos membros de sua própria casa. Ele fala claramente, porque eu vim por em dissensão o homem contra seu pai. Ele deixou claro, e a filha contra sua mãe, e a nora contra sua sogra, por causa da confiança do reino do céu. E assim os inimigos do homem serão seus familiares. E ele continua, quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim não é digno de mim. Por isso que ele deixou bem claro na sua palavra, porque o filho despreza o pai, a filha levanta contra sua mãe, a nora contra sua sogra. Os inimigos do homem serão os da própria casa. Por fim, a declaração não vim trazer paz e espada está diretamente ligada ao importante aviso de Yeshua. Ele diz, e quem não toma o seu madeiro e estaca e não segue por mim não é digno de mim. E o Yeshua exige de seus seguidores fidelidade absoluta. Ele exige ser prioridade na vida de seus discípulos que devem estar dispostos a obedecer, identificar-se com a fidelidade e confiança, que através dele temos a paz, a Shalom, com o nosso Criador, no nome do próprio Yeshua. Ele é a Shalom, ele é a paz, ele é a esperança, ele é a vida, ele é o caminho, só nele. Por isso que ele veio dividir, separar, no nome do próprio Yeshua, as ovelhas dos bodes, o joio do trigo. Essa é a mensagem no nome do próprio Yeshua.